pensando, mas é tão difícil o recomeço. Nós sabemos que em muitos momentos da nossa vida, seja depois de situações bem-sucedidas ou situações mal-sucedidas também, nós somos convidados, ou até mesmo, em certas circunstâncias, forçados, levados a recomeçar. Por que será que isso acontece? Quais são os desafios do recomeço? E por que muitas pessoas, às vezes, acham que não vale a pena esse esforço? Então, é acerca desses assuntos que hoje convido os irmãos queridos a recordarem as passagens em que Jesus, em alguns momentos, fez referência a essa necessidade do ser humano de recomeçar em muitas circunstâncias. Mensagens dos nossos queridos mentores espirituais, que trazem os seus alertas importantes para a nossa vida. E vamos, então, percorrendo um pouco esses caminhos aí do recomeço, já lembrando a história que o Mestre amado Jesus nos contou, sempre amorosamente, daquele filho que retornou ao lar, profundamente envergonhado dos seus atos, tão envergonhado, tão arrependido, que dizia ao pai que já não queria nem sequer ser chamado de filho. Se submetia até a tarefas menores, mais simples, ser tratado como um dos demais empregados do pai, porque já nem se sentia mais na condição de filho. Por quê? Porque anos antes, tempos atrás, ele havia saído daquela mesma casa, pedido a herança, no adiantamento da sua herança, para sair dele. Ele queria conhecer o mundo, viver novas experiências, e de fato foi isso que ele fez, foi para terras distantes, acabou desperdiçando todo aquele dinheiro, jogando fora muito da sua herança, acabou tendo que sobreviver à custa de trabalhos penosos, e só então ele aprendeu a dar valor ao que ele tinha e perdeu. Adoeceu, já estava com a saúde muito fragilizada, quando então resolveu retornar à sua casa. E nós sabemos, muitos de nós, o que aconteceu. Será que o pai dele o recebeu com a cara fechada, tratando culpa, cobrando atitudes, condenando o que ele fez? Como será que foi esse encontro? Ali nós mostramos o filho retornando à casa e o pai o recebendo com um sorriso, feliz por aquele regresso, feliz pelo filho finalmente ter se dado conta dos seus erros e retornado. E com um sorriso ele pediu que fosse feita uma grande festa para comemorar o retorno daquele filho. Ou seja, este pai, com um sorriso no rosto, com essa expressão de alegria, ofereceu ao filho a chance do recomeço. A chance de tentar outra vez. Não lhe fechou a porta, não impediu o retorno, não fechou a porta, pelo contrário, abriu o coração e abriu o seu sentimento mais uma vez para que ele pudesse recomeçar. Em um outro momento, também em um outro encontro memorável, Jesus conversava com o sábio da Judéia, Nicodemos, sobre várias questões da vida, e dizia então a Nicodemos que ninguém poderá ver o reino dos céus, ou seja, encontrar a paz, a felicidade, o equilíbrio, se não nascer de novo. E no
nos ensina a doutrina espírita, e isso seria uma confirmação da doutrina da reencarnação, né? Onde, de fato, nós temos inúmeras existências para recomeçarmos as experiências que nos são necessárias. Também há um outro sentido para esse nascer de novo, porque, conforme nós sabemos, irmãos, por experiência própria, em muitos momentos nós somos convidados, de fato, a nascer de novo. Joana de Ângeles recorda algumas dessas situações que nós somos convidados a nascer de novo, dentro da mesma existência ainda. Quando ela diz assim: sempre há que se começar a viver de novo. Uma decepção que parece matar as aspirações superiores, um insucesso que se afigura como um desastre total, um ser querido que morreu e deixou uma lacuna impreenchível, uma enfermidade cruel que esfaleceu as resistências, um vício que por pouco não conduziu à loucura, um prejuízo financeiro que anulou todas as futuras aparentes possibilidades, uma traição que poderia ter levado ao suicídio. São apenas motivos para recomeçar de novo e nunca para desistir de lutar. Então ela já apresenta todas as circunstâncias que, vez ou outra, nós mesmos já experimentamos, não como oportunidades que nos façam desistir, mas são sempre convites ao recomeço. Também, quando Jesus, naquela oportunidade em que foi trazida uma mulher que estava por ser apedrejada porque tinha cometido adultério, eles estavam agindo conforme a lei mosaica prescrevia. Mas cabe lembrar que a lei de Moisés era a lei do rigor, e Jesus nos trazia a lei do amor. Então, os homens que queriam apedrejar expuseram os motivos pelo qual isso estava acontecendo e perguntaram a Jesus. E ele então lhes respondeu: aquele que tivesse pecado, atire a primeira pedra. E o que aconteceu? Cada um deles foi largando a sua pedra e indo embora. E Jesus então perguntou ao mulher: onde estão os que te acusavam? E depois disse a ela: se eles não te condenaram, eu também não vou te condenar. Vai e não tornes a pecar. Essa frase que Jesus repetidamente falou a tantas pessoas aqui no socorro, vai e não tornes a pecar, é um convite ao recomeço, para que as pessoas possam corrigir em si aquilo que está sendo causa de infelicidade, aquilo que está sendo causa de sofrimento, não repetir aquele erro, renovar-se, recomeçar, tentar uma conduta melhor, uma conduta diferente. Essa é a grande mensagem que ele a todo momento nos traz. E que séculos depois foi também reforçado pelos Espíritos durante a codificação. Que nós trazemos aqui a questão 258 do Livro dos Espíritos, que nos diz assim: falando sobre escolhas das provas, dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Nada lhe obstrui o futuro. O caminho do bem está à sua frente, como o do mal. Mas se sucumbir
ou seja, se fracassar, não é? Ainda lhe resta uma consolação, a de que nem tudo se acabou para ele, pois Deus, na sua bondade, permite recomeçar o mal que foi feito. Então, os Espíritos vêm para nos esclarecer sobre o fato de que Jesus, Deus, jamais condena alguém ao sofrimento eterno pelos erros que haja cometido. Conforme era uma ideia corrente, propaganda pelas filosofias predominantes, pelas religiões predominantes, do castigo eterno, do sofrimento eterno, dos gozos eternos. Não. Deus é bondoso, é justo, é misericordioso. E assim como aquele pai foi capaz de perdoar o seu filho pródigo, né, a parábola do filho pródigo, também Deus sempre nos oferece as chances do recomeço e a chance de nos tornarmos melhor, perdoando na nossa mente aquele vai e não tornes a pecar, vai e não tornes a errar tanto. E o Espírito André Luiz nos traz algumas situações que nos candidatam ao recomeço. Por exemplo, aqueles irmãos que estão em perigo, né, são aqueles que pretendem transformar o próximo de um dia para outro ao golpes verbais. Nós às vezes imaginamos, né, que temos a capacidade de forma assim mais agressiva, golpes verbais, modificar alguém. É uma ideia que, com o tempo, nós vamos percebendo que não funciona muito, né? Ninguém vai transformar o outro, modificar o outro dessa forma. As pessoas mudam a si mesmas de dentro para fora, não de fora para dentro. E elas até aprendem e se modificam conosco, mas pelo nosso exemplo, pela nossa forma de ser, de agir, não tanto através dos golpes verbais. Também são candidatos ao recomeço aqueles que descobrem pareceres inteligentes e bons conselhos para todas as pessoas, distraídos dos problemas que lhes são próprios. Então, são aquelas pessoas que têm solução para tudo, para todas as situações, mas esquecem de olhar um pouquinho para si mesmo, para os seus problemas e se ocupar também com eles. Às vezes nós temos essa tendência, não percebemos. Aqueles que permanecem incessantemente preocupados em se defenderem. Então também temos que tomar cuidado com essa postura de estarmos excessivamente preocupados com o que os outros estão pensando, dizendo, julgando a nosso respeito. E nos defendermos e a todo momento darmos explicações e justificativas. Cada qual, claro, conforme a sua consciência, se ela está tranquila, é o que vale. Porque a opinião das outras pessoas a nosso respeito é sempre muito relativa, né? Então a gente não sempre deve se guiar assim, tão preocupado excessivamente com isso. Também irmãos que se candidatam depois a terem que recomeçar. São aqueles que fazem 10 projetos maravilhosos por dia, sem concretizar nenhum deles em anos. Aquelas pessoas que somente planejam, mas falham na hora de executar. Não põem em prática os seus planos. Candidatos ao recomeço são também aqueles que adiam indefinidamente para amanhã o serviço de compreensão e de amor ao próximo. E também aqueles que reconhecem a grandeza das verdades divinas,
mas jamais dispõe de tempo para cultivá-las em favor da própria iluminação. Essas condutas, conforme nos falam os Espíritos, talvez por isso André Luiz nos alerte sobre elas para que possamos corrigir a tempo, são condutas que costumam trazer muito arrependimento aos Espíritos quando retornam à vida espiritual. E a gente olha para trás e diz, puxa, eu poderia ter feito mais bem, eu poderia ter feito mais a doação de amor ao próximo, e fui adiando isso, adiando, até que os meus dias na Terra se escoaram, estou aqui novamente, como um espírito, e quando olho para trás, essa sensação perturba bastante. E também aqueles que se encantaram com as verdades divinas, mas não se deram conta de que não era para os outros que isso tinha que ser aplicado, mas em favor, principalmente, primeiramente, né? Em favor de si mesmo. E aqueles também, irmãos, que só encontram ensejo, né? Ensejo para se entediarem da vida. Muitas vezes nós estamos insatisfeitos, com o nosso olhar focado apenas naquilo que nos falta, naquilo que a gente não gosta, naquilo que não estamos servindo. E essa atitude faz com que a gente perca um tempo importante para recomeçar, então ir em busca daquilo que nos traga mais satisfação. Lutar, trabalhar, se esforçar para melhorar a nossa condição. Quando a gente se dá conta, está excessivamente envolvido apenas em reclamações, em lamentações pelo que não é, pelo que não foi, pelo que podia ter sido. E essa é uma atitude muito improdutiva. Conforme também nos lembra o Espírito Emmanuel. Numa mensagem em que ele nos fala assim: não gastes a riqueza do tempo com lamentações improdutivas, nem destruas o valor das horas no fogo da agitação. Cala-te e pensa. Às vezes precisa fazer isso, né? Se calar um pouquinho e pensar. Sofreste, talvez, prejuízos enormes. Provavelmente caíste nele. Padeces desenganos que jamais esperaste. Encontraste problemas que te parecem insolúveis. Fracassaste naquilo que entendias como sendo o melhor em teu favor. E aí nós paramos para pensar realmente como nos recomenda o Espírito. Aqueles desenganos que às vezes parecem, né, ter a dimensão, às vezes exagerada, que nós damos, não são tão graves assim. Problemas que parecem solúveis, se a gente calmar um pouquinho o pensamento, vai achar uma solução para eles. E às vezes a gente fracassa naquilo que entendia melhor, entendíamos nós que fosse melhor para nós. Passa o tempo, a gente amadurece e se dá conta lá adiante, mas aquilo que eu tanto queria, de fato, não seria tão melhor para mim assim. Ainda bem que Deus, todo poder e bondade, providenciou de uma outra maneira, porque aquilo que eu tanto queria que me acontecesse, de fato, não seria tão bom assim como eu imaginava. Vários momentos isso aconteceu na nossa vida, ou não. Então, por essa razão, Emmanuel nos recomenda ali, não é? Entretanto, queixas e aflições vazias não te amparam de modo algum. É só desgaste de energia, inclusive, né? Queixas e lamentações. O que é que ele recomenda, então, que façamos? Reflete em teu arsenal interior de recursos e bênçãos, e surpreenderás um tesouro de energias em ti mesmo, cujo processo descobrirás, meditando
simplesmente nestas duas palavras: posso recomeçar. Posso, tenho este poder de recomeçar. E acreditando nesse arsenal de bênçãos e recursos que temos, cada um de nós dentro de si. É só prestarmos mais atenção e acreditarmos mais nele. E descobriremos em nós os recursos para vencermos as nossas aflições e os problemas que nos parecem insolúveis. Posso recomeçar. E, amigos, o recomeço tem seus desafios. Vamos ver alguns deles. Certamente que muitos de vocês lembrarão de outros tantos, trouxe apenas alguns. Algumas atitudes que nós precisamos desenvolver para podermos recomeçar. Algumas atitudes, algumas virtudes que são importantes nesse processo. Aí são vários itens. A gente vai adquirindo, né, e colocando no carrinho, como se diz modernamente. Vai adquirindo ao longo da nossa jornada. A primeira delas, a humildade. Por que a pessoa que quer recomeçar, que já percebeu a importância disso, precisa desenvolver em si a humildade? Porque é necessário olhar para si mesmo e perceber o que tem de bom, mas o que tem também de negativo. E a pessoa, quando tem humildade, faz isso com facilidade, mas quem é muito orgulhoso ainda tem dificuldade de perceber o que está mal e procurar corrigir. Então, nesse sentido, a humildade é a primeira das virtudes, a que vai nos ajudar a adquirir as demais. Persistência, de fato, não é, nem sempre é na primeira tentativa de recomeço que nós vamos obter o sucesso desejado, né? Seja um empreendimento material ou afetivo. Mas é possível, sim, continuar acreditando que somos capazes plenamente de realizarmos e conquistarmos aquilo que estamos almejando. Mas para isso temos que ser persistentes, não podemos desistir na primeira tentativa. O desapego, outra virtude importante. Recomeçar muitas vezes requer desapegar tanto dos bens materiais como de afetos em desequilíbrio em relação às pessoas. Apego excessivo com as pessoas. A vida na matéria é muito dinâmica, não é estática. Em muitos casos, as mudanças chegam na nossa vida de forma totalmente inesperada. Quantas vezes isso acontece, não é? Nos fazendo rever conceitos e posturas. Então, se estivermos excessivamente presos ao que julgamos nosso, aquela ideia do é meu filho, o meu pai, a minha mãe, o meu esposo, o meu isso, meu amigo, é difícil, aí é muito difícil. Vamos ter dificuldade de recomeçar. Então, quando nós aprendemos a buscar um certo equilíbrio nisso aí, não é? Sermos um pouco mais desapegados, não desenvolver tanto esse sentimento de posse em relação às pessoas, em relação às coisas, isso vai nos ajudar bastante em muitos momentos. Coragem, é preciso coragem também. Vencer o medo, a acomodação, em muitos momentos encarar o desconhecido, mas também não vamos ser temerários, né? Porque ser temerário é diferente de ser corajoso. Ser temerário é arriscar sem medir as consequências. Corajoso já pensa com mais lucidez nos seus atos, não é? Mas não nos deixarmos também intimidar pelas dificuldades, seguir adiante. Outra ferramenta importante é o auto-perdão. Quando nós vamos recomeçar, nós temos que acreditar na nossa capacidade, sim, de seguir adiante, mesmo depois de termos falhado. Não é porque falhamos uma vez que nada mais vai dar certo. A gente fica com essa sensação. Mas não é bem assim.
A gente tem que se perdoar também pelas nossas faltas e se dar nova chance. Autoconfiança, acreditarmos na nossa capacidade, nesse tesouro, esse arsenal de bênçãos que temos conosco, conforme falou Emmanuel, não ficarmos estagnados, buscarmos avançar, dizer para nós mesmos, somos sim capazes de seguir em frente. Então, acreditar em si, na sua própria capacidade de reerguimento, isso é essencial. E uma ferramenta que nos auxilia muito nesse processo também é, sem dúvida, o discernimento. Por quê? Porque o discernimento nos ajuda a distinguir o que deve seguir conosco daquilo que não nos serve mais. Aprender a recomeçar, desfazer-nos do que é nocivo, para que sigamos mais leves. É importante isso. É como uma pessoa que vai fazer uma bagagem, uma mala, para seguir uma viagem. Ela vai colocar naquela mala ali somente o que serve para ela, que ela vai utilizar, o que vai ser bom. Ela não vai ficar carregando coisas que vão pesar na mala e não vão ser úteis, não vão ser utilizáveis. Não tem sentido nenhum isso. E nós, da mesma maneira, quando nós vamos recomeçar algo, é muito importante que a gente distinga. Será que realmente vale a pena insistir nisso? Será que é algo que realmente está sendo bom para mim? Está sendo bom para as outras pessoas? Ou será que é algo que realmente eu devo deixar de lado? Não me serve mais, não deve me acompanhar mais. Assim, em relação a atitudes, a sentimentos, carregar conosco daqui para frente apenas aquilo que seja ferramenta de progresso, que faça a nossa caminhada ser mais leve, mais tranquila, não aquilo que vai pesar desnecessariamente na nossa bagagem. Então, nesse sentido, discernimento, distinguir isso, o que vale a pena insistir na nossa vida, e aquilo que realmente deve ficar para trás, isso é essencial. E assim, amigos, nós vamos trazendo, convidando aos queridos amigos que estiveram aqui nesta tarde, acompanhando, refletindo junto conosco, nesse aprendizado permanente da doutrina espírita, e quem sabe prossigam também pesquisando, estudando nas obras espíritas sobre este tema que nos ensina tanto e que nos é tão importante aí na nossa caminhada. Gostaria muito de agradecer a oportunidade conferida pela casa, pelos dirigentes do nosso querido CEFAC, que possamos sempre estar aqui recebendo a todos aqueles que nos procurarem e principalmente trazendo essas lições do Evangelho que são tão essenciais na nossa vida e que nos convidam a tantas coisas importantes, entre elas recomeçar sempre, com muita coragem, com muito amor, muita confiança em si e muita confiança no nosso Pai maior. Então, muito obrigada a todos